Glórias a Deus. Nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos continuar na 26ª parte de nossa série de mensagens, aprendendo a buscar ao Senhor. E o título de nossa mensagem hoje é Graça Abundante para o Principal dos Pecadores. Graça abundante para o principal dos pecadores. E é a terceira vez que nós vamos pregar sobre esse mesmo texto, só que cada vez nós focamos em uma das partes. Vamos ver, 1 Timóteo capítulo 1, versos 1 ao 17. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, a bem-aventurado, que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me terem por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Então nós vimos que esse trecho aqui de Timóteo, ele está descrevendo algo que Jesus menciona lá no Apocalipse, de como a igreja de Éfeso resistiu aos falsos mestres, resistiu aos falsos apóstolos e se apegaram à verdadeira doutrina. E nisso nós temos aprendido que o grande fator determinante se uma igreja vai estar mais pura ou menos pura, se uma igreja é mais fiel ou menos fiel, é o quanto que essa igreja entende, crê e aceita a doutrina de Cristo. Nós aprendemos no Apocalipse que nem todas as igrejas são iguais, mas isso não quer dizer que é tudo no mesmo nível, que é tudo a mesma coisa. Não. Lá no Apocalipse, Jesus ensina que quanto mais uma igreja é fiel à doutrina dele, mais essa igreja será pura, será saudável e será agradável a Deus. E quanto mais uma igreja se afasta das doutrinas de Cristo,
Quanto mais uma igreja não entende, não ensina, não proclama as doutrinas de Cristo, mais longe estará de buscar a Deus da maneira que é agradável a Deus. Então, é por isso que Paulo diz aqui no verso 3 que Timóteo ele deveria ficar em Éfeso para advertir alguns que não ensinassem outra doutrina em relação à doutrina de Cristo, que a única doutrina que tem que ser ensinada na igreja é a doutrina de Cristo. A única coisa que tem que ser ensinada na igreja são as coisas que Jesus ensinou nos 4 evangelhos quando ele esteve na terra, ou seja, a Bíblia inteira, porque Jesus passou 3 anos ensinando a Bíblia, explicando a Bíblia e mostrando que ele era o centro de toda a Escritura. E nós vimos que a doutrina de Cristo, conforme encontramos no Evangelho, é a mesma doutrina que Paulo ensina a Timóteo, e essa doutrina tem 2 partes principais. Parte número 1 é a doutrina da lei. Então nós vimos que dos versos 8 até o verso 10, o apóstolo Paulo ele traz um resumo da doutrina da lei de Deus. Deus tem uma lei, e essa lei é a base do nosso arrependimento. A gente se arrepende com base nos mandamentos de Deus. Então, se não existe um mandamento, não tem nada do que você se arrepender. E por isso nós temos que estudar os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus, ao ser quebrados, nós devemos nos arrepender por quebrar a lei de Deus. E aqui nós vimos na semana passada que no verso 9 e 10, o apóstolo Paulo ele está citando os 10 mandamentos. Se você prestar atenção na lista do apóstolo Paulo, na lista que ele dá, ele está citando os 10 mandamentos da lei moral: parricida e matricida, 5º mandamento, final do verso 9, né? Homicida, 6º, fornicadores e sodomitas, 7º, roubadores de homens, 8º, mentirosos, 9º, mentirosos e perjuro, 9º. Então o apóstolo Paulo aqui ele está citando os 10 mandamentos, só que ele não cita com as palavras exatas de Êxodo 20. Ele cita os 10 mandamentos enfatizando, como a gente viu na semana passada, a forma mais extrema de quebrá-los. Por exemplo, ele fala sobre parricidas e matricidas. Está falando aí do 5º mandamento. O 5º mandamento é honra teu pai e tua mãe. Qual é a forma mais extrema de honrar, quer dizer, de desonrar o seu pai e a mãe? Se você matar. Se você matar é a forma mais extrema. Ele fala de, por exemplo, perjuros. O que é um perjuro? É alguém que mente e jura. Ele faz um juramento para mentir. Isso é uma forma pior de mentir. Por que um perjuro é a forma pior de mentir? Porque além de mentir, você está colocando o nome de Deus no meio. Você sabe que o pior tipo de pecado é quando as pessoas pegam e ainda colocam Deus no meio. Se torna pior. Então, perjuro é pior do que um mentiroso normal. O mentiroso normal não está ruim. Botou o nome de Deus, piorou. Está pior. A mesma coisa de roubadores de homens. Roubadores de homens são sequestradores, quem rouba a pessoa, sequestra. Né? E aí entram também, como a gente viu na semana passada, os escravagistas, que ia lá para forçar aquela pessoa a trabalhar para você a vida inteira, não ter liberdade. Roubador de homens. Então, se já é ruim, se eu roubar tua caneta, roubei tua caneta, pecado. Roubei 10 reais da sua bolsa, pecado. Agora, é mais grave se eu roubar a tua vida inteira. Eu roubei a tua vida inteira, é a forma mais grave que existe de quebrar o 8º mandamento. Isso está lá em Êxodo 21. Então, Paulo aqui ele está citando os 10 mandamentos na ordem, só que ele está citando as formas mais intensas, graves e extremas de quebrá-los. Aí alguém pergunta, mas você falou até a partir do 5º mandamento. E os 4 primeiros? Aonde estão os 4 primeiros aqui? Eles estão incluídos em profanos, verso 9, profanos e religiosos. Eu não me aprofundei nisso na semana passada, mas profano e irreligiosos inclui os 4 primeiros mandamentos. Por quê? Porque se você ler os 4 primeiros mandamentos, não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, etc. Esses mandamentos estão nos ensinando
como que nós devemos adorar a Deus. Os 4 primeiros, se lembra que Moisés deu os 10 mandamentos em 2 tábuas. Os 4 primeiros, eles se referem ao nosso relacionamento com Deus. Como é que você se relaciona com Deus? E os 6 últimos, segunda tábua, é o nosso relacionamento com o próximo. Por isso que todos os mandamentos de Deus se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas, tábua número 1, e amar o próximo como a ti mesmo, tábua número 2. Por isso são 2 tábuas da lei. E aí, nessas primeiras tábuas aí que falam do relacionamento com Deus, amor a Deus, entra o profano e o irreligioso. O que significa irreligioso? É aquele que não segue a religião verdadeira. A palavra irreligioso tem uma negação, é uma negação. É uma negação. Então, um religioso na Bíblia, o religioso, como mostra Tiago capítulo 2, esse texto aqui também mostra, um religioso é alguém que serve a Deus corretamente. Então, você serve a Deus em nome de Jesus, você é chamado na Bíblia de religioso. Aí quer dizer que você está cumprindo os 4 primeiros mandamentos. O que é servir a Deus? É cumprir os 4 primeiros mandamentos. Você vai servir ao Deus único, você vai servir a Deus em espírito e em verdade, você vai honrar as coisas de Deus, você vai honrar o dia de Deus. Então você está servindo a Deus da forma que Ele ensina em sua palavra. Isso é alguém religioso, de acordo com Tiago 2. E aqueles que não respeitam os 4 primeiros mandamentos, a primeira tábua, não respeitam o amor ao Deus verdadeiro, seja porque desprezam a verdade, esses são irreligiosos. E os profanos são aqueles que, além de não praticar, eles ativamente, profano vem de profanar. O que significa a palavra profano? Vem de profanar. Profanar é quando você pega algo que é sagrado e você trata aquilo como se fosse comum. Então, por exemplo, profanar o nome de Deus. O nome de Deus é glorioso, o nome de Jesus é glorioso, o nome que há sobre todo nome. Aí, o terceiro mandamento, ele te ensina a não tomar o nome de Jesus em vão, a não tratar as coisas de Jesus como se fossem brincadeira. Se você fizer isso, você é um profano. Você está profanando algo sagrado. Então, o irreligioso e o profano é a primeira tábua. Mandamento 1, 2, 3 e 4. E o resto aí é a segunda tábua. Então, por que o apóstolo Paulo... Você vê que o apóstolo Paulo, ele está ensinando, como ele diz no verso 8, ele está ensinando o uso legítimo da lei de Deus. Ele está dizendo que a lei de Deus, ela não foi dada para os justos, mas para os injustos. E aí nós vamos ver hoje qual é a relação entre a lei de Deus, que ele resume a doutrina da lei dos versos 8 a 11. Qual é a relação da doutrina da lei de Deus com a doutrina do Evangelho, que vem nos versos 12 até o verso 17. Então, é importante aqui perceber, e a gente vê isso nos 4 evangelhos, que lei e evangelho não é a mesma coisa. Lei e evangelho não é a mesma coisa. Lei e evangelho, as duas coisas são importantes, as duas coisas foram ensinadas por Jesus, mas não é a mesma coisa. Então, se eu falar para você assim, homicídio, assassinato é pecado. Aí é com base em quê? Com base no 6º mandamento. Então, no 6º mandamento, Deus revelou que homicídio é pecado. Mas se eu te disser isso, eu vou estar te falando algo bom, eu vou estar te falando algo verdadeiro, eu vou estar te falando algo espiritual, mas eu não falei o Evangelho para você ainda. Isso não é o Evangelho. Ah, não? Não. Se eu te falar que ser sodomita é ruim, nós vemos que sodomia é o pecado da homossexualidade. Homossexualidade é um pecado. Se eu te falar que fornicação é um pecado, pessoas que se relacionam fora do casamento é pecado, eu estou te falando algo bom, verdadeiro, eu estou te falando algo espiritual, mas eu não te expliquei qual é o Evangelho. Não.
Honra teu pai e tua mãe é um mandamento, mas não é o Evangelho. Não matarás é um mandamento, é a lei. Não fornique, não seja um sodomita, não escravize o teu próximo, não seja mentiroso. Tudo é bom, tudo isso é bom, justo, correto e faz parte da doutrina, do ensino de Cristo, mas não é o Evangelho. O que é então o Evangelho? Paulo explica a partir do verso 12. Vamos ver a explicação. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso. Blasfemo, perseguidor, injurioso. Vamos pensar nesses três aí. No verso 12, Paulo está dizendo que ele dá graças a Deus, porque ele era um apóstolo. Porque me teve por fiel. Deus está falando, graças a Deus, graças a Jesus, eu sou um apóstolo, eu fui colocado para ser apóstolo. Só que no verso 13, ele vai dizer algo que faz com que isso pareça estranho. Vocês têm que perceber que o que Paulo diz no verso 13 faz com que o que é dito no verso 12 pareça estranho. Eu vou te explicar por quê. É a mesma coisa de eu falar assim, graças a Deus que graças ao meu chefe, que o meu chefe colocou para eu ser diretor da empresa, eu que era o funcionário mais atrasado, mais maluco e mais que não trabalhava direito. Aí você tem que pensar, agora eu entendi. Peraí, tu era o funcionário mais atrasado, que não sabia de nada e que mais causava prejuízo para a empresa, e foi você que ele colocou para ser o diretor? É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, graças a Deus que Jesus me colocou para ser apóstolo, eu, verso 13, que fui blasfemo, perseguidor e injurioso. Se vocês não entenderem esse choque desse homem que está nessa posição, você não vai entender o Evangelho. Porque este Paulo, vamos recapitular aqui. Quando o Senhor Jesus, o Senhor da glória, estava andando na terra, estava pregando, foi batizado no Rio Jordão, recebeu o Espírito Santo, escolheu 12 apóstolos. O apóstolo Paulo não estava lá. Então, o apóstolo Paulo não estava lá. E vocês leem o Evangelho o tempo inteiro, qual é o grupo de pessoas que constantemente desafiava o Senhor Jesus. Você lê o Evangelho, você sabe que eram os fariseus. O tempo todo tentando encontrar uma contradição, o tempo todo tentando provar que Jesus era pecador sim, chamando Jesus de endemoniado, tirando argumentos do nada. E deixa eu dizer para vocês, por influência dos filmes, sempre que você pensa no fariseu, você costuma pensar num homem assim, velho, bem barbudão, com cara de chato. Você imagina aqueles idosos retrógrados. Vou falar para vocês, a maioria dos fariseus não era assim não. Grande parte dos fariseus tinha a minha idade. Grande parte deles tinha 30 e poucos anos. E eu te digo mais, eles eram admirados pela sociedade. Tinha os mais velhos também. Mas eles eram as pessoas mais admiradas. Eles não eram aquelas pessoas que todo mundo ficava rejeitando ou criticando. Eles eram os líderes de maior influência. Eles eram as pessoas que as pessoas viam como os grandes intelectuais, como as pessoas inteligentes, como as pessoas santas, devotas a Deus. E muitos eram jovens. E aí, essas pessoas que eram os grandes líderes da época, que as pessoas diziam admirar, eram os que estavam falando mal de Jesus. Porque Jesus estava expondo a mentira dele, as heresias deles. Então Jesus estava constantemente
E não era só porque Jesus falava diretamente, não. Era só Jesus ensinar a verdade da palavra de Deus que automaticamente ia criar um choque com os fariseus, porque todo mundo entendia a interpretação dos fariseus. É a mesma coisa no Brasil. Vamos pensar no Brasil. Se eu abrir a Bíblia aqui e explicar para vocês Lucas capítulo 16, que quando alguém morre existe o paraíso e existe o inferno, eu não preciso dizer mais nada, que eu já estou contrariando o que muitos brasileiros acreditam, que tem purgatório, que tem reencarnação, que tem limbo, que fica fantasma perambulando por aí. Eu não preciso dar nome aos bois, só de eu explicar a Bíblia, automaticamente eu já estou contrariando um monte de gente que acredita no Brasil. Então Jesus era isso. Só de Jesus, o que Jesus fazia? A priori o que Jesus fazia era abrir em Deuteronômio, explicar Deuteronômio, abrir em Isaías, explicar Isaías, abrir no Salmo, explicar o Salmo. Jesus ensinava assim. Mas só dele fazer isso já contrariava os líderes religiosos da época, que eram os fariseus. Então eu quero bater bem nessa tecla, que os maiores inimigos de Jesus nos 4 evangelhos são os fariseus, e vocês vai chegar que o ódio deles vai chegar até um ponto que eles entregaram Jesus para ser morto. Então veja bem, Jesus tinha apóstolos, dos 12 apóstolos de Jesus, tinha várias origens. Jesus tinha apóstolos pescadores, Jesus tinha apóstolo cobrador de imposto, Mateus, apóstolo Mateus era cobrador de imposto. Você vai ver na origem dos apóstolos, tem várias origens ali. Várias classes sociais, se você parar para pensar. O apóstolo João, por exemplo, ele era da família dos sacerdotes de Israel. Ele tinha acesso aos sacerdotes, se você vê lá nos evangelhos. Se você vê João Batista, que era um profeta, João Batista era um levita, que era família sacerdotal, né? Então, várias origens, mas tem uma origem que nos 4 evangelhos você não vai encontrar os apóstolos de Jesus, que é entre os fariseus. Nenhum apóstolo de Jesus era entre os fariseus. Os fariseus, eles mataram Jesus. E aí quando a gente vai em Atos dos Apóstolos, essa liderança religiosa de Israel, eles continuam a perseguir os apóstolos, mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus, eles continuam a perseguir os apóstolos e a igreja de forma geral. E quem é que está lá no meio dos perseguidores? Um fariseu chamado Saulo e também chamado Paulo. A propósito, só para informar vocês, muita gente pensa que o nome dele era Saulo e depois ele mudou para Paulo. Isso não é verdade, ele sempre teve os dois nomes. Ele sempre foi Saulo e sempre foi Paulo. Eram os dois nomes dele, só que um era um nome de uma cidadania, nome hebraico. Ele também tinha cidadania romana, o nome romano era Paulo. Então, esse Paulo, ele era um grande perseguidor da igreja. E nós vamos ver que Paulo, ele chega a se tornar, Paulo nunca chegou, quando ele perseguia a igreja, Paulo nunca chegou a fisicamente matar alguém. Mas ele foi conivente, o que acaba sendo a mesma coisa, porque quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, Estevão, ele morreu, Paulo estava lá do lado, e achando bom. Então, Paulo, ele fazia parte do grupo dos maiores inimigos de Jesus, os fariseus. Ele fazia parte do grupo dos maiores inimigos de Jesus. E por isso que ele diz que ele era blasfemo, perseguidor, ele perseguia a igreja, e injurioso. O que é blasfemo? O que é esse pecado? Blasfemo. A blasfêmia é um pecado contra o terceiro mandamento. Quem não sabe, a blasfêmia é um pecado contra o terceiro mandamento, é um pecado muito grave. A blasfêmia é quando você abre a sua boca para falar mal de Deus, para criticar Deus. E eu quero dizer para vocês que a blasfêmia é um pecado muito, 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 muito grave.
Ah, mas todos os pecados não têm a mesma gravidade? Se você acredita nisso, se arrependa agora. Não, nem todos os pecados têm a mesma gravidade, nem todo mundo é a mesma coisa. Então existe, por exemplo, aquele ímpio, existem incrédulos que são incrédulos, mas não ficam xingando a Deus, que ficam na deles, nem opinam. E tem outros tipos de incrédulos que são blasfemos, que falam mal de Deus, que criticam as coisas de Deus. Nem todo incrédulo na Bíblia é igual. Então alguns tipos de incredulidade são mais sérias e mais graves. A mim que dantes fui blasfemo. Deixa eu contar uma história que já aconteceu na minha vida há alguns anos atrás sobre isso aqui. Há alguns anos atrás, eu fazia parte de uma igreja, não vou dizer qual, mas nessa igreja eu desisti de ir na escola dominical. Eu parei de ir, depois eu concluí que eu estava pecando. Até me arrependi, mas isso é outra história. Mas eu parei de ir na escola dominical, porque nessa igreja, a escola dominical é dividida, muitas igrejas dividem por idade, né? Mas aí tinha a classe dos jovens e eu parei de ir, porque eu não gostava do professor, porque o professor pregava muita coisa estranha. Ele não ensinava, ele só ficava lendo a revistinha e não falava coisa com coisa. A gota final foi quando eu fui lá e ele começou a falar assim: Deus pegou meio pesado com Adão, né? Ele começou a falar assim: será que Deus não pegou pesado com Adão? Aí eu falei: não vou voltar aqui não, não vou voltar aqui não. Só que aí eu estava pecando porque, na verdade, nessa época, eles tinham pedido para eu dar aula na escola dominical. E esse cara estava lá porque eu não fui dar aula. Então assim, eu estava reclamando dele, momento de confissão do pecado. Eu ficava reclamando dos professores, mas eu não. Eles pediram minha ajuda, eu também não fiz nada. Tá? Então aí entra muitas vezes, né, a gente reclama, mas a gente não faz nada. Mas deixa eu pular para outra parte da história que eu quero contar para vocês. Aí teve um dia que eu comecei a questionar e eu decidi ir na escola dominical. Toda vez que eu ia na escola dominical, alguma coisa acontecia para Deus me chamar a atenção, porque eu faltava e tal. E Deus sempre, o pai é bom, né? Ele dá umas palmadas no filho. Mas teve um dia que eu cheguei, era esse professor, e aí eu tô lá e eu fico com a cabeça, não vou com a cabeça negativa, eu vou lá para aprender. Se ele falar alguma coisa que eu não concordo, eu vou ficar quieto. Aí tá lá eu sentado, né? Ele tá lá falando, até que tava falando coisa normal. Daqui a pouco ele começa a falar assim: vocês sabem, né, irmãos, que não existe pecadinho e pecadão, e que se amanhã o pastor adulterar, se amanhã o pastor matar alguém, é a mesma coisa de você colar na prova da faculdade. É a mesma coisa, porque todo pecado é igual. Quando ele falou isso, eu já comecei a me tremer. Eu já comecei a me tremer, eu não acredito. E ele ficou insistindo: não, se você trair tua mulher, colar na prova, é tudo a mesma coisa. Quando ele repetiu, eu levantei o dedo. Eu falei: professor, eu creio que você está contrariando a Bíblia e os catecismos de nossa igreja. Aí eu tinha o meu biblão, a Bíblia de Genebra, eu abri para ele no catecismo maior de Westminster e eu li para ele. E eu comecei a citar passagens bíblicas. Aí um outro aluno lá falou, né, um deles brincava comigo: talvez você deveria dar aula. Ele sempre ficava me impressionando para dar aula, e eu, pecado, né? Era pecador também, mas afim. Aí eu comecei a ler, aí eu comecei a argumentar biblicamente, citando passagens. Quando eu comecei a argumentar biblicamente, tinha uma mulher naquela aula que eu nunca vi na minha vida. Ela não era da igreja, mas ela estava lá presente. Pela primeira vez ela foi visitar a igreja. Ela começou a chorar, desesperadamente. E assim eu fiquei apavorado. Eu falei: será que eu falei alguma coisa? O que eu falei? Foi só interferir na aula que ela começou a chorar desesperadamente. Aí
nesse choro desesperado dela, ela confessou que ela tinha cometido o pecado da blasfêmia. Porque quando eu fui fazer o meu argumento, eu fiquei batendo na tecla: blasfêmia é muito sério, isso, e dando um monte de passagem bíblica. Aí ela começou a desesperar, ela confessou o pecado dela, e aí, ao confessar o pecado dela, contou a história que no dia anterior, ou na semana anterior, não lembro se era no dia ou na semana anterior, ela pegou a Bíblia e começou a rasgar a Bíblia, e rasgou a Bíblia e começou a xingar Jesus com palavrão. Por quê? Porque ela tinha um filho dela, esse filho dela tinha problemas, que sempre que ela tentava levar o filho para a igreja, o filho começava a chorar desesperadamente, como se ficasse endemoniado. E esse filho tinha alguns problemas relacionados à família, ao pai, e eles tinham passado um espiritual tenebroso, enfim. E ela começou a xingar Jesus. E ela falou: e neste momento que você falou isso, eu me arrependi. E ela falou: me arrependi. E naquele dia eu fui embora para casa pensando: é Deus, mais uma vez você provou que eu sou inútil. Porque toda vez que eu ia fazer alguma coisa, eu era usado como instrumento para ensinar alguém. E essa mulher teve o impacto dela naquele dia, quando eu expliquei o quanto que a blasfêmia era grave. Por que eu estou querendo mostrar isso para vocês? Porque nós vamos falar aqui o que é o Evangelho. E muitas pessoas, elas pensam que para falar da graça de Deus, para falar da misericórdia de Deus, para falar do amor de Deus, você tem que diminuir a gravidade do pecado. E você tem que pegar a lei e jogar a lei no lixo, porque agora não tem lei, é só graça, é só misericórdia. Muito pelo contrário. Sem a lei, e sem a lei explicada com toda a exatidão, com todo o seu rigor, não existe verdadeira noção do que é a graça. Porque para um blasfemo, como Paulo aqui, verso 13, se converter, se você disser que a blasfêmia não é tão grave assim, você está afastando ele do Evangelho. Você não está aproximando ele da graça, diminuindo o pecado dele. Quando você diminui a gravidade do pecado, você afasta do Evangelho. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho é a mensagem do perdão de Deus. Mas o perdão de Deus, ele só é necessário porque nós quebramos a lei. Se não existe lei, Romanos capítulo 5, não existe pecado. E se não existe pecado, você não precisa de graça. É a mesma coisa de falar assim, ó. Vamos usar outro exemplo para vocês entenderem. Vamos dizer que você vai no médico, né? Aí o médico ele faz os exames lá em você e ele constata que você está com alguma doença grave. Aí esse médico pensa assim, ó, essa pessoa está com doença grave e eu quero ajudar essa pessoa. Vou ajudar essa pessoa. Então eu vou até essa pessoa e vou falar que ela não tem nada. Porque se eu não falar que ela não tem nada, ela vai ficar bem. Isso está ajudando? Não. Na verdade, se é grave, a maior ajuda que o médico pode te dar é te dizer exatamente quão grave é, para você correr e resolver. Se ele diminuir, ele vai estar te fazendo mal. Então, o Evangelho, a mensagem do Evangelho e a mensagem da lei não é a mesma mensagem. A mensagem da lei é qual é a sua doença. Qual é a sua doença? E o Evangelho é o remédio. O Evangelho é a mensagem da salvação. O Evangelho é a mensagem do que Deus fez para te curar daquela doença. O Evangelho, a lei, então, é o remédio te dizendo do que você está doente. O Evangelho é a mensagem da cura.
Então, se eu disser para você que a blasfêmia não é tão grave assim, você não vai procurar a salvação por esse pecado grave. Se eu ficar passando a mão na sua cabeça e disser, não, é normal o jovem ser fornicador, ser sodomita é correto, adorar a Deus através de imagens, o importante é a intenção do coração. Eu estou te afastando do Evangelho, porque eu não estou dizendo o quanto que você é podre. Se você não souber quanto que você é podre, como é que você vai se limpar? Então é por isso que no verso 11, Paulo diz que o ensino correto da lei de Deus, ele é conforme o Evangelho, porque ele conduz ao Evangelho. Então, pregar a lei de Deus corretamente é necessário para que você corra para Jesus. É necessário para que você corra para Jesus. Pregar a lei moral, pregar os 10 mandamentos, você está pregando a lei de Deus. E a lei de Deus tem que ser pregada para que você seja conduzido ao Evangelho. Então Paulo está dizendo no verso 13 que ele foi assim. E tem gente que acha, Paulo, quando ele era fariseu, ele era muito apegado à lei. Aí ele se converteu e virou uma pessoa apegada ao Evangelho. Que falta de compreensão. Não. Paulo, quando ele era fariseu, ele não era apegado à lei. Ele era apegado a uma visão fantasiosa e mentirosa que os fariseus tinham da lei. Porque Jesus, ano após ano, no seu ministério, ele provava que os fariseus não seguiam a lei de Deus. Vamos voltar aqui para Mateus capítulo 15. Mateus 15, verso 1. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Os fariseus. A pergunta deles é por que os teus discípulos transgridem a tradição? Não é por que transgride a palavra de Deus, não. Por que transgride a tradição? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Jesus, por que transgredi vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Quem está preocupado com a lei de Deus, com o mandamento de Deus aí? É Jesus ou os fariseus? Os fariseus estão preocupados com as tradições humanas, doutrinas humanas. Então Paulo, ele passou a ser apegado com a lei de Deus quando ele se converteu. Quando ele caiu lá na cidade de Damasco e foi apresentado a doutrina de Cristo. E Jesus se preocupava com a lei de Deus. Volte para 1 Timóteo 1. E aí, ele vai responder a pergunta: como é que esse Paulo, que era blasfemo, perseguidor e injurioso, que achava que poderia falar coisas contra Jesus, que achava que poderia substituir a lei de Deus pela tradição dos homens, como é que ele se tornou esse fiel apóstolo? Verso 14, ele vai responder: e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. A graça de nosso Senhor superabundou, ou seja, a graça de nosso Senhor foi maior do que o pecado de Paulo, foi maior do que a blasfêmia de Paulo. Não é porque a blasfêmia de Paulo era pequena, não é porque Jesus chegou para Paulo e disse: não, Paulo, seu pecado era pequenininho, então eu vou te dar uma perdoada. Não,
É porque a graça de Deus é muito, 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 muito grande. E Ele é capaz de superar até as maiores perversidades. Nunca pense que para anunciar a graça de Deus você tem que diminuir os pecados dos homens. Quando Jesus perdoou a mulher adúltera, Ele não falou: a mulher adúltera, adultério não é tão grave assim não, então vou te perdoar porque você é melhor dos que esses que estão te cercando. Isso é uma visão distorcida da graça de Deus. É uma visão pequena da graça de Deus, que para ter graça tem que diminuir o pecado. A graça de nosso Senhor superabundou, é porque ela é muito grande. É muito grande. Porque os blasfemos, eles merecem sim ir para o inferno. Os blasfemos merecem ser castigados. Os blasfemos são pessoas horríveis, podres, imundas. Se você tentar diminuir isso, você está fazendo mal para esses blasfemos. Porque se você diminuir, como é que eles vão entender para que eles precisam de graça então? Para que precisa de misericórdia? Meus irmãos, é aí que nós vamos entender o seguinte: quem nega ou diminui a graça de Deus acaba tendo que diminuir a lei. Eu vou explicar por quê. Por que os fariseus diminuíam a lei? Pelo seguinte: quando você quer se justificar pelas obras, quando você quer dizer: eu mereço o céu. Porque o céu é de quem merece. Eu já vi essa heresia aqui em Campo Bom. A heresia de que o céu é para quem merece. Essa heresia, para você acreditar nela, você tem que deturpar a lei de Deus. Por quê? Porque todos os dias, se você olhar para a lei de Deus como ela é, você vai constatar que você quebra os mandamentos. Para você dizer que você não quebra tanto assim, você tem que diminuir o padrão dela. Você tem que diminuir o padrão. Porque ao diminuir o padrão, você se encaixa. Você vai falar assim: eu nunca, sexto mandamento, eu nunca puxei uma pistola e atirei em ninguém. Então eu estou justificado por esse mandamento. Eu fico feliz de saber disso, que você nunca puxou uma arma para matar ninguém, mas você já quebrou esse mandamento de outras formas. Porque Moisés ensina que o sexto mandamento também é quebrado pelo ódio no coração e pelas palavras ofensivas. Moisés ensinou que palavras ofensivas também são quebras do sexto mandamento. O ódio no coração. O sétimo mandamento: não adulterarás. Nunca deitei com a mulher na cama. Mas Moisés, Jó, os Salmos, os profetas, Jesus ensinam a quebra do sétimo mandamento com a cobiça. Então, a idolatria. Eu nunca me ajoelhei diante de uma imagem de Buda ou de um orixá. Que bom, maravilha. Mas Jesus, ele fala de outras formas de quebrar o primeiro mandamento no coração. Jesus ensina até no Sermão do Monte que tem como quebrar o primeiro mandamento orando. Eu acho essa parte mais incrível do Sermão do Monte. Quebrar o primeiro mandamento orando. Como? Jesus ensina lá: quando você ora, não para Deus, mas você ora para as pessoas te verem. Jesus fala: não sedes como aqueles que ficam em pé nas sinagogas só para ser visto pelos homens. Querem fazer longas orações de forma a ser visto pelos homens. Se você está querendo ser visto pelos homens na sua oração, então o seu Deus é o seu próprio ego. Mateus capítulo 6. Jesus disse que tem como quebrar o primeiro mandamento dando esmola. Como assim dando esmola? A esmola não é para ajudar alguém, não é coisa boa? É uma coisa boa, mas tem gente que ajuda buscando glória para si. E se a sua finalidade é glória para si, você quebra o primeiro mandamento. Quem é que não enxerga isso?
é quem tem a necessidade de diminuir o peso dos mandamentos para que eu me glorie. Já viu aquilo assim, ó? E tem gente que até elimina alguns mandamentos, fala assim, ó, eu nunca matei, nunca roubei, então eu vou para o céu. Não tem nem mais 10, tem só 2, elimina os outros, porque se for investigar os outros, não, nunca matei, nunca roubei, tá bom. Não, meus irmãos, nós precisamos encarar os mandamentos de Deus com toda a força, com toda a exatidão que eles têm. E quando nós entendemos isso, nós vamos entender que não há esperança para nós a parte da graça de Deus. Você só vai conseguir se apoiar nos seus próprios méritos, nas suas próprias obras, se você inventar a sua própria lei, como os fariseus, e ignorar o peso da lei de Deus. E por isso que Paulo diz no verso 16: mas por isso, veja bem, a gente tem que se perguntar, por que Deus escolheu Paulo? Por que Jesus salvou Paulo? Será que a gente pode encontrar a resposta dessa pergunta buscando algo no próprio Paulo? Tem muita gente que quer encontrar a resposta para isso buscando algo de bom no próprio Paulo. Porque no fundo Paulo perseguia, fazia isso e aquilo, mas no fundo, ele era uma boa pessoa. Paulo não diz isso. Esse negócio de ir no fundo é porque eles querem dizer, não, você está encontrando pecado aí, mas se cavar mais no fundo, você vai ver que na verdade eu sou muito bom. Na Bíblia não tem isso não. Você é pecador no fundo, na superfície, de frente, para trás, em todos os ângulos. Em todos os ângulos. Por que então que Jesus escolheu salvar Paulo da idolatria e da transgressão da lei de Deus e da hipocrisia e da maldade? A resposta está no verso 16. Mas por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal do quê? Principal dos pecadores. Paulo se considerava o maior pecador que já existiu. Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, Paulo está dizendo, Deus me escolheu, Jesus me salvou de ser um mentiroso, hipócrita, fariseu, para que eu, que sou o principal dos pecadores, fosse um exemplo que não importa o quanto que você é ruim, tem como você ser salvo. É por isso que Paulo foi salvo. Então Jesus, ele passou três anos discutindo com um monte de fariseu, esses fariseus que mataram ele, essa doutrina falsa que conduz à morte. Aí depois Jesus queria mostrar o quanto que ele é misericordioso. Jesus queria mostrar o quanto que a sua graça é grande. E o que ele fez? Ele salvou um fariseu. Ele salvou um fariseu. Para que você entendesse, para exemplo, que Jesus ama os seus inimigos. Que Jesus salva os seus inimigos. Que não tem limite para o pecado que impeça o agir de Deus. E é por isso então que a gente vai entender que nos versos 9 e 10, quando o apóstolo Paulo ele cita a violação dos 10 mandamentos, por que ele cita as formas mais intensas de violar os 10 mandamentos? Por que ele escolheu nesse contexto mencionar as formas mais pesadas de quebrar os 10 mandamentos? Porque ele quer que você entenda que Jesus não é simplesmente o salvador de pecadores. Jesus não é simplesmente aquele que salva pecadores. Jesus é aquele que salva os principais dos pecadores. Porque às vezes a gente acha que Jesus só salva pecadores leves.
É aquele cara que ele é um pecador, mas não é tanto assim. Não é tanto assim, aí tem salvação para ele. Aquele ali é demais. Não. Paulo ele fala: vou trazer a lei de Deus para vocês, não para que vocês se justifiquem por ela, mas para vocês entendam que tipo de pecadores Jesus salva. E eu sei que nessa igreja aqui eu estou falando com um monte de gente nessa lista. Eu sei que nessa igreja aqui existem pessoas. Se você olhar para o seu passado, vocês vão se encontrar nesta lista. E eu quero que vocês entendam que essa lista, a lista dos 10 mandamentos, ela é uma lista que vocês têm que encarar de duas formas principais. Deixa eu dizer quais as duas formas principais. A forma principal, número 1, a lista dos 10 mandamentos são 10 motivos que Deus tem para te mandar para o inferno. Isso é a forma de encarar. Deus tem 10 razões pelas quais, se Ele te mandasse para o inferno, Ele teria provas para provar por que Ele estava certo. 10 motivos. Motivo número 1. Quantas vezes você não desprezou ao Deus verdadeiro? Quantas vezes você não tratou adorar ao Deus verdadeiro algo que era secundário e não tão importante assim? Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não tem só o lado negativo, mas positivamente exigem que vocês busquem a Deus de todo o coração. Quantas vezes não passamos um dia sem orar? Isso não é tão grave assim. Como é que não é tão grave se é o primeiro mandamento? Nós desprezamos a oração a Deus como se é um ateísmo prático. Isso é muito sério. Mas você está pegando pesado. Se eu não pegar pesado, você não vai entender Jesus. Eu tenho que te dizer como é que é. Então, só no primeiro mandamento, eu não vou nem conversar aqui sobre todos, não. Só no primeiro, pensa o quantas vezes, e muitos de nós aqui adorávamos ídolos, nos ajoelhávamos diante de imagens, fazíamos rezas para divindades falsas. Só por isso, se Deus te enviasse para o inferno, Ele estaria correto. E todos os anjos adorariam e glorificariam a Deus, dizendo: graças a Deus que esse miserável foi lançado no inferno. Vocês acham que eu estou falando pesado? É porque vocês não entenderem que a salvação não é pelo merecimento. Os quebradores da lei de Deus merecem ir para o inferno. Ouça o que vocês acharam que eu exagerei com os anjos, né? Então abra aí Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14, verso 10 e 11. Ele vai falar sobre os que são condenados ao inferno. Os que são condenados ao inferno. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Até aí. Então vocês veem que o tormento do inferno, ele tem a aprovação de Jesus e dos santos anjos. Porque em algum momento eles te enganaram, te dizendo que o inferno é o quartel-general de Satanás. Já viu essa? É como se o céu fosse aonde está Jesus, e o inferno quem manda é Satanás. Não, quem manda em todos os lugares é Jesus. O inferno é onde Satanás vai para ser atormentado. Nenhuma parte da Bíblia diz que o inferno é o lugar que Satanás reina. A pessoa imagina ele com garfinho. Não, meus irmãos, os 10 mandamentos
São as leis de Deus e 10 razões pelas quais nós nos tornamos pecadores. Mas tem uma segunda forma, pode voltar em 1 Timóteo, capítulo 1. Tem uma segunda forma que você deve encarar os 10 mandamentos, que são 10 motivos pelo qual Jesus morreu por você. Para aqueles que vão para o inferno, 10 motivos, 10 caminhos que os levam para lá. Mas o caminho para o céu é um caminho só. O caminho do verso 15, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, até mesmo os principais. Os 10 mandamentos são 10 motivos pelo qual Jesus recebeu a coroa de espinho, foi crucificado, foi humilhado. Essas são as 10 razões. Esses são os pecados que te conduziam à morte, mas Jesus, ele recebeu esta morte para nos dar a vida eterna. Para vocês, blasfemos, perseguidores e injuriosos, essa é a razão para Jesus ter sido crucificado, ter sido morto, para salvar os pecadores que de 10 maneiras diferentes odiavam a Deus e ao seu próximo. Os 10 mandamentos são as 10 maneiras que você tem na sua carne, nas trevas, sem Jesus. Quem está sem Jesus, quem Deus, tem várias maneiras de odiar o próximo. Mas Jesus morreu por todas elas. Jesus deu a sua vida por todas elas. E ele escolheu Paulo para provar, para servir de exemplo, que Deus é tão gracioso que até um falso religioso pode ser salvo. Até um falso religioso pode ser salvo. Eu quero terminar então aqui fazendo um convite para vocês. Vocês que são profanos e religiosos, vocês que muitas vezes odiaram seus pais, vocês muitas vezes que odiaram seu próximo, que cometeram homicídios, vocês que não preservaram a pureza sexuais, fornicadores, sodomitas, ladrões, mentirosos, seu mentiroso, venha para Jesus e tenha a vida eterna. Se você é um sodomita, saiba que Jesus morreu por você. Se você é um abominável fornicador, se você odeia seus pais ou já odiou, saiba que o inferno é o que você merece. Você, pais que odiou o seu filho, você invejoso, você covarde, o rio da Nova Jerusalém é para você. É o que Jesus terminou dizendo na Bíblia, no último livro, capítulo da Bíblia. Abra em Apocalipse 22. Apocalipse 22, verso 17. Verso 16 e 17. As últimas palavras de Jesus na Bíblia. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, a água da vida é para vocês pecadores, para vocês, como dizia João Batista, raça de víboras, para vocês que estavam caminhando para o céu. Quanto que você precisa pagar para não receber o inferno que vocês merecem? Absolutamente nada, porque Jesus diz: quem quiser
tome de graça, de graça, de graça, de graça, a água da vida. Então, vamos parar de tentar justificar a nós mesmos. Vamos parar de tentar buscar méritos em nós mesmos, que nós venhamos reconhecer que todos os méritos são os méritos de Jesus, toda graça é a graça de Jesus, toda misericórdia é a misericórdia de Jesus. Vamos parar de pensar que nós somos puros aos nossos próprios olhos. Muitas pessoas vivem atormentadas pela lei de Deus, porque elas não entenderam que a lei de Deus é para conduzi-las ao Evangelho. Elas querem encontrar uma justiça que é das obras. Elas querem encontrar um ponto de apoio onde elas vão provar para si mesmas e para a sociedade que elas são grandes merecedores. Vocês que pensam assim, vocês estão tornando a cruz de Cristo em vão. Você não tem apoio em si mesmo. Até você aprender que a lei te mata, você não vai ter condições de entender o Espírito que vivifica. A lei de Deus, Paulo diz em Coríntios, que é a letra que mata. A letra mata. Alguns homens ignorantes, desprovidos da verdade, dizem que a letra mata, que você não deve estudar a Bíblia. Já ouviram essa? A letra mata, que você não deve estudar a Bíblia. Ignorantes, tolos e cegos. A letra que mata é a lei de Deus, martelando em cima de você. Ela mata porque ela expõe todos os seus pecados e diz: saco de imundície. Para que você deixe de confiar nas suas próprias obras, na sua justiça, e aprenda a se apegar no único Salvador que existe, que é Jesus. Você não tem esperança sem Jesus. Não há salvação sem Jesus. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existem atalhos. Não vai ter como pular pela janela. Ou você é justificado por Jesus, ou você vai para o inferno, que é onde você merece. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. O Evangelho é a boa notícia. Vocês entenderam por que a mensagem da lei não é a mesma que do Evangelho? Se eu te disser não matarás, eu só estou te dando motivo para você ser condenado. Eu não te expliquei ainda como que você vai ser salvo. Eu só estou te explicando por que você tem que ir para o inferno. Se eu disser a homossexualidade é pecado, eu não te falei do Evangelho. Eu só estou te dizendo por que você vai para o inferno. O Evangelho é quando eu te explicar por que mesmo você sendo sodomita, homicida, mentiroso, desprezador dos seus filhos, por como que você, tendo feito tudo isso, você ainda pode ir para o céu. Não é por causa de você, é por causa de Jesus. É por causa de Jesus. Por causa de Jesus, as portas do reino dos céus estão escancaradas para todos os tipos de pecadores, até mesmo para o principal dos pecadores, o fariseu Paulo de Tarso. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos por Jesus Cristo, pela doutrina de Cristo, porque ela traz grande libertação para os maiores idólatras, mentirosos, perjuros, sodomitas, roubadores de homens, aqueles que odeiam seus pais, aqueles que amam a mentira. Todos estes podem ser salvos se beberem de graça a água da vida que é dada por Jesus. Ó Jesus, obrigado pelo teu Evangelho, obrigado pelas boas novas, obrigado pelas boas notícias, obrigado pela mensagem da redenção, obrigado pela mensagem da salvação. Que nós não venhamos ser, Senhor, desprezadores da tua lei,
como se o problema não estivesse com a lei. O problema não está com a lei, o problema está conosco. O problema não está com a lei porque o fim da lei é o amor. O problema está conosco que somos carnais. E por isso precisamos do remédio do Evangelho. Graças te damos, ó Deus, pelo Evangelho de Cristo. No nome dele nós oramos. Amém.